You're tearing me apart, Lisa! Garbage day! Too bad you will die. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. E o Lord Imperius pediu para eu assistir o documentário lá do Christopher Reeve, o Superman, né, que tá na Max, que conta ali um pouquinho da história dele, principalmente ali após o acidente que deixou ele tetraplégico, tal, as lutas dele e tudo mais para estudos, né, célula-tronco, todas aquelas coisas, né, contam rapidamente ali a parte do momento em que ele se torna um ator, quando ele é escalado como super-homem, tal, pá, né, obviamente, eu vou ser muito sincero, eu não teria assistido esse documentário por vontade própria, porque eu sabia que ia ser depressivo até as horas, né, meu? E assim, não tem como, né? O cara ficou tetraplégico. E num acidente tão imbecil, mas tão idiota, cara. Imagina você ficar tetraplégico e caiu do cavalo. Eu nunca tinha visto o acidente em si, né? Eu sabia que ele tinha caído do cavalo, mas eu não sabia que ele estava numa competição de hipismo, né? E na minha cabeça ele estava no meio do sei lá, no campo, dando um tiro ali, entendeu? O cavalo correndo absurdamente, feito um louco, e ele acaba perdendo equilíbrio e dá numa pedra, numa árvore, alguma coisa. Na minha cabeça sempre foi isso, né? Porque eu nunca vi o acidente em si, né? Porque, obviamente, o mundo inteiro a gente teve notícias de quando isso aconteceu, mas a cobertura nos Estados Unidos foi monstruosa. Nos outros países não, né? Tipo o Brasil, ó, o cara sofreu um acidente, tá entre a vida e a morte, ó, entre a vida e a morte, ó. Vamos mostrar o acidente. Aí devem ter mostrado numa reportagem, entendeu? E depois, ó, ele vai ficar tetraplégico. E meio que morre aí o assunto. Né? Nos Estados Unidos não, fizeram um acompanhamento, né? Por conta de tudo que ele representava pelo fato dele ter sido o super-homem, né? Então eu sempre achei que tinha sido um acidente assim, grave, mas grave no sentido de que foi brutal, sabe? Bateu com a cabeça numa pedra, deu com a cabeça no cavalo refuga, ele sai voando e dá com a cabeça numa árvore, entendeu? Que aí... Não, foi um tombo idiota, o cavalo refugou mesmo, mas... Cara, não tava correndo, não tava... Tanto que ele cai, ele parece que tá caindo em câmera lenta, meu. Sabe? E em hipismo, cair é meio normal, né? Então, foi um acidente muito idiota mesmo, sabe? É tipo o meu avô, que morreu atravessando a rua e bateu com a cabeça na guia, sabe? Que é morte mais estúpida do que essa? É absurdo, né? Te para pra pensar. Então... Eu não queria ver porque eu sabia que ia ser depressivo, que eles iam focar, obviamente, na parte da questão dele ter virado tetraplégico e tudo mais, e a instituição de caridade dele, que depois os filhos, né, acabam gerindo, né, depois da morte dele e logo em seguida com a morte da segunda mulher dele, né? Então os filhos do primeiro e do terceiro e do segundo casamento acabam gerindo. Mas assim, um ponto positivo nesse documentário é que obviamente não desenterraram as coisas cabeludas da vida do cara, nem nada do gênero. Mas mostraram que, por exemplo, ele meio que tinha largado a mulher e os filhos do primeiro casamento, deixado eles completamente de lado quando ele se separou, foi pra Esbórnia, aí casou com a mina, aí sim, ele não era muito pai dos filhos do primeiro casamento dele, né? E foi pra Esbórnia, tal, casou, arrumou essa segunda mulher, casou com ela, aí sim, ele virou um pai de família, tal, entendeu as responsabilidades que ele tinha,
né? Então, não aprofundaram essa questão, mas fica muito claro que ele meio tocou o foda-se para a primeira família dele, né? Porque a primeira mulher dele, inclusive, ele nunca quis casar no papel, né? Eles viveram juntos muitos anos, tiveram 2 filhos, mas não quiseram, ele não quis se casar. Essa segunda ele fez questão de casar, né? Então, né, não se abstiveram disso, mas obviamente também não aprofundaram isso. Eu acho que não é nem o interesse dos filhos, mesmo os filhos do primeiro casamento. Inclusive mostra que na verdade ele vai se reconectar com a filha e o filho dele a partir do acidente. Né, a partir do acidente, aí que ele vai se reconectar com o filho, a filha, até mesmo a ex-mulher. Uma outra coisa que eu não sabia é que a mulher dele, a segunda mulher dele, morreu pouco tempo depois dele, né, por conta de um câncer extremamente agressivo, e meio que o filho do primeiro casamento, como o filho do segundo ainda era muito novo, meio que virou o tutor dele e acabou meio que criando ele. Os 2 irmãos acabaram criando o menor, né? O irmão menor, o meio-irmão deles. Né? Isso é uma coisa que eu não sabia também, tal, pá. Eu gosto da sinceridade de algumas declarações que aparecem no filme, de quando ele fez um filme pouco antes do acidente, inclusive, que ele fazia um paraplégico, né? E ele falando, dando entrevista e tudo mais, né? Que quando ele sai, porque ele foi fazer estudar, né? Essas pessoas, né? Para tentar retratar da forma mais fidedigna possível, e que ele meio que saía de... Não, ele falou isso, não foi entrevista não. E ele saía de lá e falando assim, meu Deus do céu, ainda bem que eu... Nossa, eu não ia conseguir não, você tá louco, cara. Ele via essas pessoas como se fossem menos pessoas, sabe? Menos homens, menos mulheres, por conta da deficiência. Isso eu achei legal, ele ter admitido isso, pra depois que... É aquela coisa, né? Depois que a gente apanha, que a gente... Né, se coloca no lugar da pessoa que apanhou antes da gente. Né? É meio que natural das pessoas. E eu, por exemplo, eu não acredito em altruísmo. Altruísmo é uma coisa que para mim não existe. Porque o ato de ser altruísta é você fazer algo sem receber nada em troca. E no mínimo, a pessoa quando faz algo, mesmo aquelas que fazem escondidas... Né? Hoje a maioria faz para ganhar clique, para ganhar, né? Mas mesmo aquelas pessoas que fazem sem falar nada, no mínimo ela faz para uma questão do bem-estar, de ter um estado de espírito mais nossa, assim, eu não... Olha que legal que eu fiz. Essas pessoas vão... Então você tem você sente uma satisfação em fazer aquilo. Então não é uma troca sem nenhuma... Não é dar. Na verdade é uma troca. Né? Então eu não acredito muito em altruísmo. Então é natural que muitas pessoas, que mesmo as pessoas que estejam ligadas a causas de A, B ou C, mas não têm parentes, quando eu digo assim, a família muito próxima, irmão, pai, mãe, tal, em que sofreram esse tipo de coisa, não estou falando que elas não fazem pelo bem maior e tudo mais e tal, mas elas fazem também para se sentir bem com elas mesmas. Ponto. Então é natural essa questão do nossa, ainda bem que eu não sou assim, né? E é totalmente natural. Tipo, o cara doa uma cesta básica lá pra uma pessoa que não tem o que comer e pensa, porra, ainda bem que eu tenho o que comer, né, meu? Não é assim que a gente acaba se sentindo, né? Cada vez que a gente ajuda alguém que tá numa situação pior que a nossa, né? Então, eu acredito que orgulho, ego e vários sentimentos estão ligados ao ato esse ato de doar, enfim. E eu achei legal essa questão dele falando, né, do meio que a aversão que ele sentiu por aquelas pessoas. Também,
não aprofundaram muito isso, né? Mas esse documentário é bem isso, sabe? Você tem que pegar as coisas nas entrelinhas. Ele só, sabe, ele dá uma piscadinha pra você, ó. Tipo, ele largou a primeira família dele e foi pra Esbórnia, que se foda. Hã? Né? Não se aprofunda. Ele só começou a realmente, né, se preocupar com essas questões quando ele tava naquela situação. Antes disso era tipo, sabe? Dá aquela outra piscadinha. Não se aprofundam em nada. E é natural isso também no documentário. E apesar que eu acho que, né, mostrar as falhas das pessoas, principalmente de grandes ícones, né? E ele se tornou um ícone por conta do papel do Super-Homem, porra. Entendeu? Não tem como. Então, por conta desse tipo de coisa, eu acho legal mostrar, fazer um documentário, por exemplo, fazer um documentário do Senna e mostrar o lado mais sombrio que ele tinha também, entendeu? Sabe, eu acho que isso porque nem todo mundo é totalmente bom e nem todo mundo é totalmente ruim. Não tem como. Todo mundo é um pouquinho mal, todo mundo é um pouquinho bom. Por mais má que a pessoa seja. E por mais boa que a pessoa seja. Então eu acho que é uma coisa aí, é uma coisa minha, né? Que eu acho que falta. Eu gostaria que quando falassem de mim, sei lá, depois, falassem, não, ele era um cara legal, mas também, porra, meu, ele pisou na bola um monte de vezes, cara. Como esse filho da puta pisou na bola? Quanta merda esse cara fez na vida dele? Entendeu? Então eu acharia que é mais correto, né? Principalmente, de novo, em questão a ídolos, né? A ícones. Eu acho que é importante. Alguns, por exemplo, todo mundo sabe que o Lovecraft era um racista de marca maior. Né? Alguns mostram essas falhas, que apesar disso, o trabalho dele era muito bom, bababá, bibibi. Mas não são todos. E é só quando é uma coisa assim muito desgraçada que falam. Que é meio que, quando falam do Lovecraft, o racismo dele é a primeira coisa que vem, não o trabalho. Aí, nesse caso, usam os defeitos da pessoa. Apesar disso, ó, ele escrevia bem. Criou o horror cósmico e tal, pá, enfim. Então, eu achei o documentário legal, bem depressivo. Ele passa rápido, apesar de ter 2 horas, ele passa rápido. Porque eles deram aquela mesclada com o primeiro Super-Homem, né, aquela coisa do primeiro filme, do segundo filme, que porra, meu, assim, o primeiro e o segundo filme eu era muito pequeno, né, o terceiro filme eu assisti no cinema, por exemplo, e eu era muito pequeno, mas eu lembro até hoje como eu fiquei apavorado lá quando a irmã do cara lá vira meio que um robô lá, tal, pá, né, no cinema, eu fiquei impressionado com aquilo. E então, mas o Super-Homem fez parte de toda uma geração, tal, pá. E é um personagem, assim, não existe personagem que se chegue perto do Super-Homem na cultura pop. Né? Infelizmente ele está relegado aí nos últimos anos, mas ele é um personagem assim icônico, sensacional. Então é isso, é um documentário interessante, é um documentário que mesmo que só dando uma pinceladinha, mostra algumas coisas ali por trás da cortina, né? E é interessante ver todo como tudo aconteceu após o acidente e tal. É bem interessante de ver. Então é isso aí, você quer que eu faça um review? Segue o passo a passo que está na descrição do vídeo e é isso aí.